Quero lhe dar as boas-vindas. Que bom que você passou por aqui para a gente tomar um café com teologia e hoje falar sobre uma temática super importante, hein? Pois é, você sabe qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Principalmente de Sodoma. Você sabe qual foi esse pecado? Só lhe fazendo a pergunta, eu já imagino que aí no seu inconsciente, ou até você tenha verbalizado, você já deu uma resposta, né? Que é uma resposta que tem sido construída ao longo de muitos anos, né? Ao longo de séculos. É uma resposta que continua sendo mexida, enfatizada, ainda hoje, principalmente nos setores mais conservadores do cristianismo aqui no Brasil, né? E até fora do Brasil também. Mas eu tenho um diagnóstico para lhe dar. Eu acho que era bom você assistir esse vídeo aqui até o final, porque a gente precisa entender algumas coisas muito interessantes, né? Porque tem muita gente que acha que estudar a Bíblia, estudar a teologia, é só pegar versículos isolados assim, tentar juntar um no outro, mas esquece que tem que estudar a coisa como um todo, a coisa como um contexto, né? É mesmo? E é importante saber em que momento o texto foi escrito, para quem foi, quem escreveu, em que época, em qual processo de escrita, que a coisa não se resolve apenas em juntar um versículo aqui com outro ali, que a coisa é muito maior, é muito mais complexa, né? Que não se lê apenas um capítulo e tal. Mas muita gente não faz isso, não. Muita gente não faz isso, não. Aliás, aqui no Brasil, meu amigo, aqui no Brasil, 80% do pessoal de igreja não lê a Bíblia, não lê a Bíblia. E dos outros 20% que sobram, 15% não entende a Bíblia, mas não entende nada do que a Bíblia está dizendo, né? E eu lhe diria mais até. Você provavelmente já leu essa história, já leu esse capítulo, já leu essa passagem, mas provavelmente não entendeu, porque as pessoas fazem isso. As pessoas leem uma coisa e já entendem aquilo que de antemão foi projetada na sua mente para ela entender. Ela está diante do texto, diante da Bíblia, mas ela só enxerga aquilo que ela foi projetada para entender. Ela não consegue ler de fato o que o texto está dizendo, né? Incrível isso, incrível como as lideranças religiosas ao longo do tempo, elas formatizam, nem sei se está certa essa palavra, mas formatam a mente das pessoas que ouvem para que elas leem o texto, mas só enxerguem o que está sendo ali pregado com muita limitação, né? E às vezes nem leem, na grande maioria nem leem o texto. Mas antes de eu lhe falar sobre isso, é claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar todas as notificações e quem sabe você não se torna membro e venha participar do melhor curso livre de teologia, que é a Escola de Capacitação Teológica, pagando só menos de R$ 1 por dia, né? Então não perca tempo e participe aqui conosco. Muito bem, o livro de Gênesis, que é um livro cheio de complexidades, que levou muito tempo para chegar até nós dessa maneira que a gente conhece hoje, né? Ele começa contando essa história ali de Sodoma, Gomorra, de Abraão, de Ló e tal, no capítulo 13, quando há a separação dos caminhos de Abraão e de Ló, seu sobrinho, que olha e vê as campinas lá verdejantes e fala, pô, é para lá que eu vou, evidentemente. E aí Abraão vai para outro caminho e Ló vai parar na cidade de Sodoma, fica lá um tempo e tal. E aí, mesmo no capítulo 13, versículo 13, tem um texto que diz assim, os homens de Sodoma eram maus. E grandes pecadores contra o Senhor. Pois é, eles eram maus e pecadores. Mas não está dizendo qual era a maldade, qual era o pecado que eles faziam, tá? Então não tente você tirar conclusões precipitadas, ser um papagaio de pirata que só repete, porque ainda não disse nada, só diz que eles eram maus e eles eram pecadores, né? Pois é, aí o episódio vai prosseguindo, no capítulo 14, tem o resgate de Ló, etc.,
Enfim, aí nós vamos adiantar essa história, lá os 318, né, de Abraão e tal. Aí nós vamos adiantar essa história para a parte que nos interessa, que é o capítulo 19, quando está tendo uma super problemática lá em Sodoma, e aí nós encontramos, antes disso, né, a gente encontra Deus falando com Abraão, olha, se eu não encontrar pessoas justas lá nessa cidade, eu vou destruir, porque o clamor contra essa cidade chegou até mim, e eu vou ver se é isso mesmo, né? E é importante a gente notar também que quem escreveu essa história não era simpatizante de Sodoma, de Gomorra, de Moabe, de várias outras cidades que são retratadas no livro de Gênesis. Então não tem nenhuma simpatia e, é claro, são contrários a essas cidades, portanto, amplificam esse pecado e tudo mais, né? Bom, aí chega o capítulo 19. O capítulo 19 que é extremamente interessante, né? Porque o texto vai dizer que dois varões, né, que dá a entender que são anjos, vão até a casa de Ló para resgatar Ló e a sua família de lá, porque a cidade não tem mais jeito e tal. E aí o capítulo 19 fala que esses homens vão até Ló, ficam na casa de Ló, Ló manda preparar um banquete para receber aqueles homens, etc. E aí acontece uma cena muito inquietante. Veja bem, Gênesis capítulo 19, versículo 4 fala assim: Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Versículo 5. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os para fora, porque nós vamos abusar deles. Bom, aqui é que muita gente já imagina que o pecado de Sodoma era a homossexualidade, porque os homens da cidade cercam a casa de Ló e querem que ele lhes apresente os dois homens que estão na sua casa, porque eles vão violentá-los, vão estuprá-los. E as pessoas já imaginam que isso é homossexualidade, mas o pecado é outra coisa ali, né? A questão, a maldade daqueles homens é um negócio muito mais violento ali. Ali não tem uma relação homossexual sendo praticada, né? Não uma relação com consenso de duas pessoas adultas que decidiram por isso e tal. Não, não tem nada disso ali. Ali o que vai ser praticado é uma violência sexual contra outros dois homens. E é claro, isso é para nos espantar mesmo, né? Porque toda violência sexual é para se espantar, é para ser condenada, é pecado, sem dúvida nenhuma, é agressão, é desumanização, é para ser denunciada porque está errado, né? E tinha um pesquisador muito interessante que ia de vez em quando no programa do Jô Soares, ele pesquisava essas civilizações antigas, e numa entrevista ele disse que em Sodoma havia uma prática, como a sociedade na época era uma sociedade patriarcal, o chefe da família era o líder daquela casa e tinha uma importância muito grande. Em Sodoma, para meio que desmoralizar essa autoridade desse chefe da família, de povos estrangeiros que iam para lá, né? Esse chefe e essa família ela podia ser recebida na cidade, mas só se tivesse dois atos acontecendo. Ou o chefe da família seria violentado sexualmente, ou então essa família tinha que pagar impostos para ser recebida ali na cidade, e aí ele não seria violentado e ela poderia morar ali naturalmente. Pelo texto, parece que a família de Ló pagou impostos, né? A grande maioria das famílias não tinha dinheiro para pagar impostos, porque se eles eram migrantes e iam para lá, é porque eles estavam fugindo da fome ou de alguma situação nesse sentido, né? E aí acontecia essa violência, como o pesquisador ele nos conta lá nos seus estudos e na sua pesquisa. Nesse caso ali, Ló e a família já estão instalados na cidade, pagou imposto, está lá e tal, é legal legal no sentido de legalizado, né, a sua permanência ali. Mas os dois homens que vão para a casa de Ló
o pessoal fica de olho e fala, ó, esses aí, eles não pagaram impostos e eles não podem ficar na cidade. Então eles cercam a casa de Ló e exigem que Ló os entregue para que eles fossem violentados. E eu até entendo por que que essa passagem, essa expressão, ela nos assusta tanto. Agora, eu não entendo por que que a continuidade dessa história ela não gera a mesma repulsa, a mesma condenação e o mesmo espanto de cada um de nós, porque é ainda mais terrível o que vem na sequência e talvez você não tenha parado para ler e para prestar atenção, que a história não parou ali no versículo 5. É assustador, já é assustador essa passagem, né? De um bando de homens cercando a casa e querendo violentar, querendo estuprar aqueles dois homens. Isso é um negócio terrível que assusta. Mas olha o que vem na sequência, como também é profundamente assustador, pecaminoso e desumanizador. Olha, no versículo 6, saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Eu tenho aqui 2 filhas virgens e eu vô-las trarei. Tratai-as como vos parecer. Portanto, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Caramba, que coisa impressionante o que a gente acabou de ler, né? Primeiro lugar, há uma denúncia no texto, não necessariamente com homossexualidade, como eu falei, não tem uma relação homoafetiva ali sendo estabelecida, tem uma violência sexual prestes a acontecer, né? Prestes a acontecer. Mas há uma denúncia com relação à falta de hospitalidade, que para aquelas culturas antigas é profundamente terrível você não ter hospitalidade na sua casa. E o que Ló tenta defender, em princípio, é a hospitalidade, principalmente porque ele entende que aqueles varões vêm da parte de Deus, e a hospitalidade ela precisa ser defendida, né? Precisa ser defendida. No Novo Testamento, o lava-pés é um sinal de hospitalidade. No Salmo 23, quando diz unge a minha cabeça com óleo, é um sinal de hospitalidade. Então, hospitalidade tem um valor muito grande. E Ló quer demonstrar hospitalidade para aqueles homens e não quer que nenhum mal seja feito contra eles. Agora, a proposta de Ló é um negócio escabroso, meu. A proposta de Ló é um negócio revoltante. Ló diz o seguinte, olha, o texto diz que tem uma galera na porta, de velhos, de novos, vários e vários homens na porta de Ló, eles estão cercando a casa de Ló. É um estupro coletivo que seria feito ali, né? E Ló propõe o seguinte, ó, eu tenho 2 filhas virgens, 2 moças, porque as moças naquela época se casavam e, consequentemente, perdiam a virgindade muito novas, ainda adolescentes, lá com 13, 14, 15 anos. E Ló propõe entregar as suas 2 filhas, não são visitantes, são 2 filhas dele. E ele ainda diz para eles, ó, vocês façam com elas o que vocês quiserem. Não é possível que você não se escandalize com essa parte da história. Seria um estupro coletivo, heterossexual, porque são homens violentando 2 mulheres. E aí pode? E aí não se escandaliza? E aí não se torna uma denúncia enfática? Não, não pode. É violência, é desumanização, é violência contra a mulher, é estupro coletivo, é uma sandice, é um negócio horroroso o que está sendo proposto por Ló, para que você tenha uma noção de como o texto ele não só é patriarcal, como é machista, como o texto não dá a mínima para mulheres da própria família, como o texto não dá o mínimo para moças que são da sua casa, da sua família. Jó chega a propor, né, segundo o relato, que os homens peguem as suas 2 moças virgens e façam o que quiserem delas. Cara, isso é profundamente horroroso, como seria também
a violência praticada contra os dois visitantes lá da casa de Ló, se assim fosse feito. Ainda bem, né, que pelo que o texto fala aqui, nenhum dos dois casos acontecem, nenhuma dessas duas violências acontecem. Mas a Bíblia conta outros casos de violência sexual, né, principalmente contra mulheres. Ainda hoje acontecem várias violências sexuais contra mulheres, que devem ser denunciadas com veemência, porque não importa qual seja o contexto, está errado e é pecado e é crime, né? Pois é, que loucura isso. E aí o texto vai dizer que aqueles homens foram cegos e tal, e aí Ló e a família têm que sair de lá, porque, é claro, Ló não permaneceria lá, porque eles iam destruir todo mundo, né? E aí eles saem de lá, e aí tem aquela história da cidade sendo destruída, a mulher dele olha para trás, se transforma em estátua de sal e tal. Só que a história não termina por aí, né? A história não termina por aí. Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, vai falar qual era de fato o pecado de Sodoma. Vai dizer assim, ó: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Pois é, o texto de Ezequiel fala, mas assim, explicitamente, qual era a iniquidade de Sodoma, qual era o pecado de Sodoma, qual era o erro de Sodoma. E aí o texto de Ezequiel diz que eles tinham soberba, que eles tinham fartura de pão e abundância de ociosidade. Ou seja, era um lugar que o pessoal não fazia muita coisa, o pessoal se tornou arrogante, porque o pessoal tinha prosperado, tinha enriquecido, e mesmo enriquecido, nunca fizeram nada para fortalecer a mão do pobre, para fortalecer a mão do necessitado. Nunca geraram emprego, nunca geraram oportunidade, nunca cuidaram da fome do necessitado, deixaram eles passando fome assim mesmo, mesmo tendo sobrando lá e estragando, nunca acolheram o pobre e o necessitado, nunca fizeram justiça social para com esses necessitados, e isso sempre foi denunciado com muita seriedade pelos profetas. Isaías, principalmente ele, né? Ezequiel, ou os autores de Isaías, no texto de Ezequiel, pecado de Sodoma, pelo que o texto de Ezequiel nos diz com muita clareza, é o pecado da ganância, o pecado da opressão contra o pobre, contra o necessitado. Agora, por que que não se fala nisso, né? Por que que não se é pregado isso? Porque boa parte da igreja prefere se esconder atrás do moralismo. Boa parte da igreja prefere se esconder atrás de um discurso de pânico moral para esconder que é indiferente à necessidade, que é indiferente à justiça social, que não quer mexer nesse negócio de desigualdade. Vai que descobrem alguns pastores ganhando tanto em detrimento de muitos fiéis que mal têm o que comer e pagar as suas contas, né? Por isso essa estratégia é velha. A igreja, não generalizando, é óbvio, né? Mas boa parte da igreja, historicamente, se esconde atrás do pânico moral, produz um pânico moral artificial para não mexer onde realmente Jesus mexeria, na injustiça e na pobreza. É claro que a injustiça e a pobreza não são geradas por causa da igreja, uma série de fatores que torna a nossa sociedade profundamente injusta, desigual e com muitas pessoas passando necessidade. Mas a igreja, se entendesse a proposta do evangelho, se entendesse, se lesse, se compreendesse, ela seria uma voz atuante e poderia fazer muita coisa, não só na denúncia, porque não resolve a justiça social o que alguns progressistas fazem de colocar nota de repúdio,
de colocar postagem nas redes sociais, porque se isso não vier acompanhado de ação que humanize, que denuncie e que facilite a vida humana, é apenas mídia e apenas viralização, não é? Mas se a igreja, de modo geral, compreendesse isso, ela teria uma voz pertinente na luta pela justiça social e não cometeria o erro do povo lá que é denunciado por Isaías. Meu povo cometeu duas maldades, a mim me trocaram para cavar cisternas rotas que não retêm água. Era um povo que me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. E como está longe dele? É falta de culto, de oração? Não. Ele diz, se vocês querem me adorar, voltem para as suas casas e façam justiça ao órfão, à viúva e ao estrangeiro. Quando vocês acertarem isso e deixar de explorá-los, voltem aqui que a gente pode conversar então. Pensemos nisso, né? E vamos não só ler a Bíblia, que a maioria já não faz, mas principalmente compreendê-la. Esse é o propósito. Até a próxima.